O discipulado ele não é um ideal, mas é uma realidade de Deus que nós precisamos viver. É uma realidade espiritual e não pode ser conduzida, feita de forma carnal. Tentar fazer a coisa certa a partir da premissa errada pode colocar tudo a perder e ao invés de construir, você vai presenciar cedo ou tarde destruição. No Brasil, inúmeras igrejas, infelizmente, alcançaram um número gigantesco de membros e, pelo menos por um tempo, até foram referência, melhor dizendo, nesse tipo de trabalho, mas acabaram ficando com seus gigantescos prédios vazios. Tudo isso porque um discipulado só se sustenta se a base for espiritual. De forma carnal, pode-se até produzir algo semelhante, mas será insustentável, não vai prevalecer. Então, o discipulado cristão é uma questão de maior seriedade. Estão envolvidos no discipulado questões de vida ou morte, substância da vida é o seu grande tema, a espiritualidade é o seu sustentáculo, a vida eterna é de fato o seu alvo. Um discipulado saudável ele é trabalhoso, demanda tempo, demanda energia. Afinal de contas, um dos melhores resumos para a definição de discipulado é simplesmente ensinar as pessoas ao nosso redor a seguir Cristo, é formar Cristo de fato nelas. Isso é tudo. Por isso, o cristianismo sem Jesus é um cristianismo sem discipulado. Um cristianismo sem discipulado é um cristianismo também sem Jesus. Eu imagino que se você tem um entendimento mínimo sobre o discipulado espiritual, você entendeu que o propósito poderoso, que existe um propósito poderoso que há por trás desse princípio, e é isso que nos impulsiona a viver cada dia mais e mais e mais essa realidade do discipulado espiritual. Ele é extraordinário, gratificante, recompensador. Eu poderia usar outras expressões aqui sobre quando nós presenciamos o avanço, o crescimento de alguém. Se você entrar para um discipulado com uma ideia, um ideal, uma fantasia simplesmente, você pode acabar mal. Ame o outro, e não a ideia que você tem de como deve ser o seu relacionamento com o outro. Quem idealiza uma imagem irreal do discipulado vai acabar exigindo coisas de Deus, das outras pessoas, de si mesmo, coisas que até o próprio Deus nunca prometeu, nunca ensinou na sua palavra. Então, pessoas assim entram no discipulado colocando exigências e isso torna-o completamente nocivo. Nós precisamos mergulhar no discipulado expressando gratidão por aquilo que Deus fez conosco, ao nos unir a outras pessoas por meio de Jesus. Então, espero que Deus ele destrua toda a fantasia sobre a nossa nação, sobre discipulado. Enquanto você assiste esse vídeo aqui, eu quero que você tenha esse entendimento, que o discipulado é uma realidade espiritual. Você precisa me ajudar a alcançar o máximo de líderes, pastores e ovelhas de Jesus dessa nossa geração, compartilhando esse link aqui, esse vídeo com o máximo de pessoas, tá? Quero que você escreva aqui para mim nos comentários agora assim, ó, eu acredito no discipulado espiritual. Vou te falar agora a diferença entre um e outro. Ó, o fundamento do discipulado espiritual, ele é a palavra de Deus. Já o fundamento do discipulado carnal são estímulos, anseios da própria alma. Nós não vamos promover isso, nós não vamos alimentar um discipulado fraco, onde as pessoas têm como base para ser igreja os seus próprios estímulos, os seus próprios anseios. Não. O fundamento do discipulado espiritual é a verdade. O fundamento do discipulado carnal são os próprios desejos. Então, essa é a mensagem que dele ouvimos, olha só, que vos anunciamos. A Bíblia diz assim, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está lá em 1 João 1, 5 a 7. Então, tem outro texto que diz assim, ó, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 1, 4. Então, quanto mais nós promovemos o cuidado e o pastoreio na vida da igreja, mais acessaremos áreas na vida das pessoas que estarão como jamais imaginávamos. O mais belo nisso tudo é que o princípio de Gênesis é estabelecido até mesmo no discipulado. Antes de Deus organizar todas as coisas, ele fez o quê? Jogou luz. A luz serve para isso, para ver como as coisas estão de fato.
ela nos mostra o que precisa voltar para o lugar e o que nunca deveria estar ali para ser tirado, né? Você não deve se entristecer e desistir quando perceber bagunça na vida de alguém. Se a percepção chegou, é porque luz está sendo lançada sobre essa situação. O que nós precisamos é entender que o propósito disso, seguindo o padrão de Gênesis, é a organização. Nada melhor do que ver a vida de alguém sendo organizada. Então, a verdade é uma prerrogativa vital para um discipulado saudável. A gente tem que falar a verdade. Qualquer conflito nos relacionamentos deve ser mediado pela palavra de Deus. No discipulado espiritual, a gente inicia esse caminho saudável para que as pessoas abram o coração sem ter medo sobre o que vão pensar delas. Você deve sim falar para destruir a fantasia que o outro tem de discipulado. Isso produz uma visão forte no coração das pessoas sobre o que é ser igreja. A nossa cautela deve ser no modo como nós falamos, obviamente, pois cada pessoa ela é única e não deve ser tratada de forma genérica. Sempre vamos abordar quaisquer questões como em amor. Então, o fundamento, portanto, do discipulado espiritual é a luz. Já o fundamento do discipulado carnal, trevas. As pessoas, elas escondem as coisas. A base é esconder as coisas assim. Então, como que você percebe que a base está sendo trevas? A pessoa discipulada, ela não tem segurança para falar tudo. Ela não quer se abrir. Ela se esconde. Ela esconde as coisas. Ela mente. E tudo isso fica obscurecido sempre. Então, a gente precisa criar um ambiente saudável. E como é que eu gero esse ambiente saudável que tudo seja fundamentado na verdade? É não ser a pessoa punidora, Quem quebra princípio já sabe que vai sofrer as consequências daquilo. Então, no momento, a pessoa só precisa de um braço que se estenda para sair do buraco que ela mesma entrou, certo? A gente precisa desse entendimento. No discipulado espiritual, há o serviço fraternal ordenado. Já no discipulado carnal, há o desejo desenfreado, desordenado por prazer. A pessoa tem prazer de mandar em alguém, tem prazer de ser um líder, por exemplo. Nós precisamos compreender por que servimos a Deus e que tal serviço a Deus acontece por intermédio do nosso serviço a pessoas. Quando eu sirvo pessoas, eu estou servindo a quem? A Deus. Então, servir faz parte da natureza de quem foi recriado por Jesus. Esse é o entendimento que a gente precisa ter quando estamos no discipulado. Se você sabe a quem serve, você sabe de fato de onde vem a recompensa do seu serviço. 1 Coríntios 10, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Entenda isso. No discipulado espiritual, há uma submissão humilde entre os irmãos. No discipulado carnal, há uma submissão orgulhosa. O que é isso? Quando se faz as coisas motivadas pelo egoísmo, manifesta-se a natureza maligna. Nós fomos transformados por Deus para viver uma vida para o nosso próprio umbigo. Não, nós fomos criados por Deus para isso. Jesus morreu numa cruz para que pudéssemos olhar mais para nós do que para eu, se é que você me entende. Alguém disse certa vez que esse é o motivo pelo qual o único rosto que nós conseguimos enxergar, o que nós não conseguimos enxergar, melhor dizendo, é o nosso. Conseguimos enxergar o rosto de todo mundo quando estivermos reunidos com alguém, mas o nosso não. Para quê? Para que a gente olhe mais para o outro. Eu conheci pessoas ao longo da jornada ministerial que viveram uma submissão saudável, Como o próprio apóstolo Paulo vai declarar assim, nada façais por contenda ou por vanglória, outra versão vai dizer por partidarismo, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Está lá em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Uma submissão orgulhosa é quando alguém até se submete ao que está sendo proposto, porém sempre tem em vista um benefício para si, uma vantagem em cima de outrem. São pessoas, por exemplo, que não demonstram alegria em servir. Porém, quando o líder da igreja está por perto, se torna a pessoa mais prestativa do universo.
né? Ela é seletiva quando o assunto é se submeter ao outro. Entenda que não nos submetemos aos irmãos simplesmente, a um líder simplesmente, a um pastor. Nós nos submetemos a um princípio que vem da palavra de Deus. Quando nos submetemos a um princípio, nós estamos nos submetendo ao próprio Deus. Tem mais diferenças. No discipulado espiritual reina a palavra de Deus somente. No discipulado carnal, as pessoas elas se ligam apenas umas às outras. Então, no discipulado espiritual, as pessoas elas fazem com que as outras se conectem a Cristo Jesus e no carnal a elas mesmas, e elas dominam essas pessoas. No discipulado espiritual, todo poder, honra e domínio são entregues ao Espírito de Deus, ao próprio Deus. No discipulado carnal, isso tudo vai para um líder. Você está entendendo do que eu estou falando aqui. Parece bom, parece legal, mas nós precisamos sim honrar as pessoas que estão nos liderando, né, de todas as formas, mas não tendo essas pessoas como sendo donas de nós mesmos. Nós estamos aqui para isso. No discipulado espiritual reina o Espírito. No discipulado carnal reina a técnica psicológica, o método, ele se sobressai sobre todas essas questões. No discipulado espiritual, a pessoa convertida, como eu disse, ela é ligada a Cristo. No carnal, essa pessoa é ligada somente às outras pessoas, mas não ao Deus que a transformou. Então a gente tem que pensar muito bem como nós estamos fazendo o discipulado espiritual, carnal. A gente tem que pensar muito bem e compreender essa realidade. Eu quero te apresentar um lugar onde você encontra muito mais sobre isso. Nesse livro aqui, ó, O Coração de uma Igreja Saudável, tem um capítulo onde eu falo somente sobre isso, onde eu destrincho todas as diferenças entre discipulado carnal e discipulado espiritual. Vai ajudar você na sua igreja a ter um pastoreio muito mais saudável sobre a vida das pessoas, muito mais tranquilo e que cresce e avança de modo muito fluido, de modo muito sobrenatural. Está aqui no link. O link está aqui na descrição desse vídeo, você pode aproveitar um desconto. Para quem está assistindo esse vídeo aqui, eu vou colocar o link com um desconto especial para você, tá bom? Vai chegar aí na sua casa, onde quer que você more no Brasil. Se os Correios entregam aí, ele vai chegar aí para você, tá bom? Vamos lá, dessas diferenças entre discipulado carnal e espiritual, qual foi a diferença que mais marcou a sua vida enquanto você está assistindo esse vídeo? Escreve também aqui nos comentários, eu quero ler todos os comentários e interagir com você. Não se esqueça, toque no botão de se inscrever aqui para que você receba em primeira mão. Toque no sininho também para que você seja avisado sempre que eu soltar um vídeo novo aqui. Faz isso, para você não custa nada, para mim, para nós aqui do canal, ajuda muito a gente a alcançar o máximo número de pessoas, tá bom? Então faz isso. Não deixa para depois, toca no sininho aqui, se inscreve nesse canal, deixa seu comentário e adquira o livro Coração de uma Igreja Saudável. Presenteie seus líderes da igreja, presenteie seu pastor com esse material muito transformador também, tá bom? Até a próxima.